Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente Tem História. E hoje vamos nos deliciar com a questão do SSA2 que caiu em 2023, beleza? Mais especificamente a questão 39. E ela nos diz o seguinte: leia o texto a seguir e analise a imagem a seguir. O texto. Esses, os jardins zoológicos humanos, constituem a prova mais evidente da defasagem que existe entre o discurso e a prática no tempo da construção dos impérios coloniais, tá? Então, esses impérios coloniais é aquele momento da história que a gente conhece como imperialismo ou neocolonialismo, tá? Então, é esse momento imperialista ali do século XIX, início do século XX, ok? E a imagem, não sei se vocês conseguem ver de forma evidente, mas aqui eu tenho uma cerca, tá? Não sei se vocês percebem. Eu tenho várias pessoas que, ao que me parece, são pessoas brancas, tá? E eu tenho uma criança negra dentro desse cercado. Isso são os jardins zoológicos humanos desse período aqui, chamado como imperialista, tá? Esses jardins, eles tinham na época a desculpa, de tornar, criar ali, estabelecer uma troca cultural, um aprendizado mútuo, Então, de forma bem direta, para vocês entenderem, era mais ou menos pegar indígenas, pessoas asiáticas, pessoas negras, colocarem em um espaço delimitado, ideia de zoológico mesmo, tá? E essas pessoas iam ser analisadas, elas iam ser vistas. Sabe quando a gente vai olhar um leão, um hipopótamo, um jacaré, uma girafa, enfim, algum animal ali retirado do seu local de origem, do seu habitat, e é colocado ali em exposição para que as pessoas passem dias e dias olhando, analisando, interagindo, achando engraçado, Então, isso era o que acontecia nos zoológicos humanos, é exatamente o que vocês estão vendo aí nessa imagem, ok? E aí, a provocação trazida pela questão é o seguinte: eles, os zoológicos humanos, eles retratam uma prática comum nos séculos 19 e 20. Esse costume descrito anteriormente tinha como pressuposto, ou seja, isso aqui que a gente está vendo, isso aqui que foi relatado no texto, o que é que justifica? Qual era a justificativa? Qual era o pressuposto de tornar isso algo coerente, socialmente falando? E aí a gente precisa encontrar essas respostas nas nossas alternativas, beleza? Letra A, um racismo científico, baseado em teorias antropológicas que desvalorizavam as formações étnicas e culturais distintas da europeia. De cara, a gente já marca a letra A como a nossa questão correta. Vejam só, esse racismo científico, galera, a gente vê sendo utilizado principalmente no que os contemporâneos, os imperialistas, os contemporâneos aqui dos zoológicos humanos, eles chamavam de darwinismo social. Darwin é aquele cientista famoso, a origem das espécies, a seleção natural, a evolução biológica, E aí, os imperialistas, os impérios do período neocolonialista, século XIX, início do século XX, eles começaram a distorcer essa ideia do darwinismo, da evolução, e começaram a aplicar isso dentro de uma questão antropológica, de um falacioso teoria, de uma falaciosa corrente científica que era o darwinismo social. Que é isso, professor? Basicamente ele dizia assim, nós europeus, um exemplo, tá? Nós europeus, nós somos superiores a vocês, que nasceram na África, que nasceram na América, que nasceram na Ásia. Então, a seleção natural desse darwinismo social justifica que eu entre ali na África, que eu entre ali na Ásia, que eu influencie ali no continente americano, eu imponha, eu colonize novamente, porque o neocolonialismo ele é do século XIX, e o colonialismo é aquilo que a gente estuda, grandes navegações, século XVI e tal, beleza? Esse neocolonialismo, esse imperialismo, ele usa isso como justificativa. Eu estou levando o avanço, eu estou levando a cultura, eu estou levando a civilização, Então isso aí era uma desculpa muito esfarrapada que eles utilizavam para colonizar ali no século XIX, E consequentemente extrair mão de obra, recursos naturais, dos países que eram novamente ali invadidos e colonizados, ok?
E essas teorias antropológicas, né, que falei para vocês aqui, o darwinismo social e a desvalorização, né, desvalorizavam aí as formações étnicas e culturais distintas da europeia. Então, tudo que fosse diferente da cultura europeia era enquadrado como inferior dentro desse conceito de darwinismo social, beleza? Então a letra A que fala que isso aqui eles justificavam através de um racismo científico que era baseado em teorias antropológicas como o darwinismo social, e essas teorias elas desvalorizavam as formações étnicas e culturais que não fossem europeias, é a nossa alternativa correta, beleza? Então é a letra A nossa alternativa correta. A letra B. Conceitos de eugenia formulados para aproximar povos de diversos continentes em busca do estabelecimento de uma raça superior. A eugenia é praticamente isso. Você vai ali eliminando sujeitos indesejáveis com características que você não quer na formação, no aprimoramento, entre aspas, tá? Assim eles pensavam, no aprimoramento da raça. A gente vê isso muito na Alemanha nazista, né? Onde eles eliminavam todos aqueles indivíduos que eles não viam com características que eles queriam, né, para a raça alemã, né, que Hitler caracterizava como a raça ariana. Então a eugenia é uma espécie de experimento. Então eu quero juntar indivíduos com características específicas para que eles criem gerações com características específicas. Quem não tiver essas características, eu elimino, beleza? Só que a característica da eugenia aí não é para aproximar povos de diversos continentes. Até porque, se eu falo de diversos continentes, eu estou falando de características muito diferentes. Eu estou falando de uma miscigenação muito grande. Logo, isso aí é contrário aos princípios da eugenia. Então, por si só, a formulação da alternativa B ela é contraditória. Ok? Letra C. Ideologias neonazistas revestidas de avanços científicos antropológicos que permaneceram na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Isso aí poderia ter compreensão, né? Tem um certo fundo, porém comete um anacronismo muito grande. Por quê? Eu estou pedindo na questão para que se justifique, né, quais ações ou entendimentos que levaram a sociedade a criar essa aberração, né? Porque isso aqui é uma aberração social, isso não deveria ter existido nunca, né? Então, esse zoológico humano, ele é do período colonialista, né? Neocolonialista, na verdade, período imperialista. E aqui, quando eu falo dos neonazistas pós-Segunda Guerra, os jardins zoológicos humanos, eles aconteceram bem antes, né? Então, eu não posso justificar uma coisa que aconteceu antes, né? Eu não posso pegar a justificativa dos jardins zoológicos de um evento que vai acontecer bem depois, que é o fim da Segunda Guerra, ok? Então a letra C, ela comete aí um anacronismo muito grande, né? Ela pega um evento futuro para justificar, né? Justificar no sentido de que é um requisito para aquilo ter acontecido, né? É um evento do passado, então não dá, né? A não ser que a gente esteja assistindo Dark, né? Não sei se vocês já assistiram essa série, mas ela fala, né, sobre essas questões aí de viagens temporais e linha do tempo e multiversos, né? Mas a gente não vai falar sobre isso, ok? A gente vai continuar falando sobre história. Letra D. Estudo do gênero de vida de povos intercontinentais difundidos pela escola possibilista, a qual considera a colonização um aspecto cultural. Vejam só, a colonização ela pode ter sim considerado aí um aspecto cultural, não deveria acontecer, né? Mas se a gente for ali se aprofundar, a gente vai ver que tem uma certa coerência, até uma aceitabilidade, né? Mas quando a gente fala sobre escola possibilista, a gente está falando sobre a interação do indivíduo com o meio, né? As possibilidades que ele tem para se desenvolver naquele meio específico. E a gente sabe que os jardins zoológicos humanos, eles não trabalhavam essa questão, né, de desenvolvimento, ok? Os indivíduos estavam ali simplesmente para serem expostos, para serem inferiorizados. Porque é o ponto que eu crio essa estrutura que a gente vê na imagem, e isso é chamado de zoológico humano, eu já estou aí implicitamente trazendo uma carga de inferioridade àquele indivíduo que está ali exposto, ok? E a letra E. Influências do darwinismo social, ok? Que faz parte do comportamento do povo europeu, o que é necessário para o avanço social. Cara, influências do darwinismo social é justificável? É. Fez parte do comportamento europeu? Fez, mas eu trazer como conjectura, eu trazer como verdade que isso é necessário para o avanço social, na verdade isso aí é uma inversão de valores, isso aí é uma regressão social. Pode até beneficiar uma sociedade em detrimento de outra, porém eu não posso dizer que é um avanço social, porque o avanço social ele precisa ser plural. Ele não tem que ser para uma parcela só. O avanço social ele tem que ser benéfico para todos, independente de qualquer distinção, ok? Logo, a letra E também estaria errada, tá? Então, permanecemos ali
permanecemos ali, tá? Com a nossa alternativa A, que é a nossa resposta correta. Espero que vocês tenham entendido mais um pouquinho aí sobre imperialismo, neocolonialismo, darwinismo social, esse racismo muito presente nessas práticas neocoloniais, beleza? E não esqueçam novamente, compartilhem o vídeo, levem para os seus colegas que também estão estudando o SSA, tá? Enem também, porque muito disso também cai no Enem. A gente também tem correções aí de questões do Enem, uma playlist só para isso, assim como a gente tem playlists para questões do SSA 1, SSA 2, SSA 3. Toda semana tem vídeo novo. E também nos segue lá na nossa página no Instagram, @oxentetemhistoria. E a gente também tem um podcast lá no Spotify que a gente fala sobre conteúdos aleatórios, mas sempre de um viés educacional. A gente fala aí muito sobre maiêutica socrática, a gente fala sobre darwinismo social, a gente fala sobre as questões catastróficas que aconteceram no Haiti, né, e o caos social que se instaurou. Então a gente também traz muitas atualidades lá, além, né, de conceitos e temáticas que são importantes, né, para a compreensão do universo das ciências humanas, que é um universo bastante explorado, não só nas questões, mas também na redação do Enem, tá? E também nas questões aí relacionadas ao SSA, que é o vestibular seriado da UPR, ok? Te espero aqui na nossa próxima correção, tá? Forte abraço!